Homem negro que teve saque recusado, revela-se CEO e causa demissão surpreendente do gerente. Daniel estava nervoso. O coração batia acelerado, enquanto ele se dirigia àquela instituição financeira, seu pedido de empréstimo na ponta da língua. Ignorando o frio na barriga, ele se lembrou das promessas que fez a si mesmo. A vida vai mudar. Ao chegar, qualquer esperança se desvaneceu ao ouvir o gerente Carlos, com seu sorriso condescendente e suas palavras frias. Desculpe, mas seu histórico não é favorável. Naquele instante, sentiu a humilhação em seu peito, como um soco direto na alma. Poderia ter sido um dia normal, mas uma carta inesperada estava a caminho. Naquela mesma noite, enquanto a raiva tomava conta, Daniel recebeu um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Suas mãos tremiam ao abrir. As palavras "Você é o herdeiro de uma fortuna deixada por Manuel Rodrigues, CEO da Grupo Rodrigues", saltaram à vista. Uma fortuna. O avô que ele nunca conheceu. Algo dentro dele acendeu uma luz. Isso poderia ser a chance que tanto esperava. Dias depois, ele entrou pela porta da imponente empresa, agora como novo CEO. O lugar exalava poder, mas também uma cultura enraizada de discriminação e desigualdade. Carlos, ainda lá, olhou para Daniel com desprezo e desconfiança. O que esse garoto pode saber sobre negócios? Pensou. Mas Daniel estava decidido. Ele queria algo diferente, queria diversidade, inclusão, um novo caminho para a empresa. Porém, segredos antigos começaram a se revelar. Daniel encontrou documentos comprometedores que envolviam Carlos em práticas de discriminação e promoção do preconceito. O homem que havia olhado para ele com desdém tinha um passado manchado de sujeira, algo que ameaçava a reputação da empresa e o legado de seu avô. Mas o que realmente deixava Daniel inquieto era o peso da responsabilidade. Como ele poderia mudar a cultura tóxica sem arriscar sua posição? Enquanto tentava implementar novas políticas, um escândalo do passado emergiu. Um funcionário antigo, amigo de Carlos, decidiu falar. As palavras dele deixaram Daniel em choque. Você sabia quem foi Manuel? Não sabia. Seus dons não foram dados sem um preço. A dúvida corroeu seu estômago. Ele estava prestes a descobrir que, para honrar o legado da família, precisaria enfrentar não apenas os demônios de Carlos, mas também os fantasmas do passado de sua própria linhagem. Agora Daniel se via em uma encruzilhada. Proteger sua posição ou expor a verdade. A batalha interna era feroz. As perguntas ecoavam em sua mente. O que ele realmente queria? Um futuro limpo para a empresa ou segurança pessoal? Com tudo isso em jogo, o que seria da sua identidade e da empresa se os segredos escandalosos viessem à tona? À medida que Daniel enfrentava o dilema, um paradoxo crescente se formava. O que aconteceria quando os demônios do passado finalmente emergissem, ameaçando sua nova vida e o legado que desejava construir? As incertezas dançavam no ar, deixando uma tensão palpável, e o futuro se tornava um mistério inquietante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As incertezas dançavam no ar e Daniel se viu perdido em sua própria mente. Ele estava no escritório,
o peso da decisão pesando como uma âncora em seu peito. Justamente quando começou a formular um plano para confrontar Carlos, a porta se abriu de repente. Era Ana, sua assistente, com um olhar pálido e uma mensagem urgente. Daniel, você precisa ver isso. Ela estendeu a mão tremendo, segurando um celular. A tela piscou com a imagem de um artigo de jornal, e as palavras que brilhavam nele eram como um balde de água fria. CEO da Grupo Rodrigues envolvido em escândalo de corrupção e racismo. A sala pareceu girar. Um peito de dor se formou em seu estômago. Como? Isso podia estar acontecendo? Ele lê as palavras, quase sem acreditar. Testemunhas afirmam que Manuel Rodrigues, o avô de Daniel, liderou práticas discriminatórias e criou uma rede de favorecimento baseada na cor da pele. O chão parecia ceder sob seus pés. Prevaricações que não apenas manchavam o legado de sua família, mas também a própria identidade que ele tentava construir para a empresa. Daniel. Ana começou, seu rosto palidamente preocupado. Isso pode mudar tudo. Ou sei, ele gritou, o desespero tomando conta da sua voz. Mas eu sou o novo CEO. Eu posso mudar isso. Mas Ana olhou para ele com desconfiança, como se pesasse suas palavras. Você acha que é assim que vai funcionar? Todo mundo sabe quem foi seu avô. As pessoas vão questionar sua autoridade. E dos seus planos, então? Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Não era apenas o artigo, era um chamado à ação, uma afronta ao que ele acreditava. A cultura da empresa estava prestes a se transformar, mas e se as raízes eram tão profundas que não havia como escapar? A situação começou a esquentar, quando a porta se abriu mais uma vez. Carlos entrou, e Daniel sentiu uma onda de raiva e vergonha. Mas o que Carlos trouxe foi pior. Um envelope grosso nas mãos. Daniel, temos que conversar. Não pode ignorar isso, ele declarou, sua voz repleta de um tom quase vitorioso. Você pode não saber, mas seu avô fez inimigos poderosos. E esse artigo não foi um acaso. Um nó se formou na garganta de Daniel. Ele não queria acreditar, mas a expressão de Carlos era inconfundível. Que você está dizendo? Perguntou, forçando cada palavra. Carlos sorriu, um sorriso que não era um sorriso, a maldade projetando-se em seus olhos. Meu amigo, a verdade é que a herança que você recebeu não é apenas uma fortuna. É uma maldição. Daniel tremeu ao ouvir isso. Ele olhou para Ana, buscando conforto, mas encontrou sua expressão cheia de dúvida. A verdade começou a desmoronar em sua mente. Me explique, ele exigiu, sentindo cada fibra do seu ser se revirar. Carlos continuou, a tensão na sala quase palpável. Estão chegando ameaças. Sabe aquele seu novo amigo que está por trás da sua ascensão? Ele não é quem você pensa que ele é. Todos estão esperando para ver você cair. E eu posso ajudar você, ou deixar que isso acabe com você. A mente de Daniel começou a girar. Amizades, lealdades, tudo o que acreditava até agora estava em xeque. Ele tinha que decidir rapidamente. Agora não era apenas uma questão de mudar a cultura da empresa, mas de salvar sua própria cabeça. O que ele realmente sabia sobre seu avô? Qual era a extensão dos segredos que relacionamentos familiares poderiam esconder? A pergunta ecoou em sua mente, transformando-se em um grito ensurdecedor. E se tudo o que ele pensou que era verdade fosse uma construção de mentiras? E enquanto ele tentava encontrar uma resposta, uma sombra pairava sobre a porta, alguém observando tudo. O que mais poderia acontecer? O presente e o passado, interligados de uma forma que ele não podia controlar. O futuro parecia mais obscuro do que nunca. A tensão na sala era palpável. Daniel queria gritar, mas as palavras dos dois homens ecoavam em sua mente como um eco distante. A verdade, como um espectro, pairava sobre ele. Quando Carlos lançou a sombra das ameaças,
algo dentro de Daniel se rompeu. Ele precisava descobrir o que estava realmente em jogo. Como você sabe disso, Carlos? Daniel se forçou a perguntar, tentando manter a voz firme, mas a dúvida o consumia. O gerente sorriu, um sorriso planejado que mais parecia uma armadilha. A vila onde seu avô cresceu tem mais segredos do que você imagina. Fui lá e ouvi coisas que não deviam sair de lá. Daniel apenas olhou para ele. Ana, ao seu lado, segurava a respiração. O clima era denso, quase insuportável. Ele decidiu que precisava de respostas. Vamos lá então. Me mostre. Quero saber o que você sabe. Carlos balançou a cabeça, como se uma ideia repentina tivesse surgido. Não, meu amigo. Ninguém pode saber que eu estou por trás disso. Podemos ser aliados. Ou inimigos, ele disse, metendo a mão no bolso e puxando um papel. Precisamos de um plano. Você pode fazer parte da nova era ou ser consumido pelo antigo legado. Mas antes que Daniel pudesse responder, um estrondo retumbou pela sala. A porta se abriu de uma vez e várias pessoas entraram. Funcionários e jornalistas, com câmeras na mão e perguntas afiadas como facas. Daniel. Fomos informados sobre os escândalos em torno do seu avô. O que você tem a dizer sobre isso? As perguntas se espalharam pela sala, como um vendaval, sufocando qualquer tentativa de controle. Daniel sentiu um frio na espinha. Aqueles flashes de câmeras o cercavam como predadores, famintos por uma resposta. Ele precisava reagir, mas suas mãos tremiam. Então, algo numa das câmeras capturou sua atenção. Uma mulher na frente da multidão, com um olhar determinado e familiar. Era Mariana, sua mãe, que havia sumido após a morte de seu avô. A última lembrança que tinha dela era de um abraço apertado e de um olhar triste, como se carregasse um fardo pesado. O reconhecimento foi instantâneo, e a presença dela o paralisou. Mariana? Ele não conseguia acreditar. A imagem surgia misturada com confusão e dor. Por que ela estava ali? O coração lhe pulsava rápido, quando ela se dirigiu à frente. Os murmúrios aumentaram. Não era apenas a filha do ex-CEO, mas também uma mulher que parecia ter muitas respostas. Daniel, você precisa saber a verdade, ela disse, a voz ecoando na sala tensa. A corrupção e os segredos, não. Começaram com seu avô. Eles sempre estiveram na família. Eu só não consegui contar isso antes. É mais profundo. O tempo parecia desacelerar. Daniel queria gritar, mas as palavras a afastavam. O que você quer dizer? Você sabia? Ela o encarou com uma mistura de desafogo e culpa. A fortuna que você herda não é um presente, é uma maldição. A única saída é confrontar os segredos que todos preferiam enterrar. Então, antes que Daniel pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor irrompeu, uma explosão. A sala, o ar, tudo estava envolto em caos. Pânico assolou os rostos no cenário. A luz piscou e se apagou. Daniel e Ana foram lançados ao chão enquanto gritos e confusão preenchiam o espaço. No meio do tumulto, Daniel viu Carlos, em pé, assistindo ao cenário como se fosse um maestro de uma orquestra caótica. Algo mudou em seu olhar, e a última coisa que Daniel lembrou foi seu sorriso desonesto, antes de tudo se desintegrar na escuridão. E na escuridão, Daniel sentiu um último sopro de esperança misturado ao terror. A verdade estava próxima, mas a um preço inimaginável. Que tipo de legado ele realmente herdara? E mais importante, a que preço se libertaria dele? A visão de Daniel se tornou um borrão no instante da explosão. Ele mal tinha tempo para entender o que estava acontecendo. A fumaça envolveu o ambiente, uma nuvem espessa que parecia arrancar o ar de seus pulmões. Gritos ecoavam e as luzes piscavam, criando uma cena de ficção que rapidamente se tornava real demais. Daniel, estamos presos.
A voz de Ana ressoou no caos. Ele a viu caída no chão, encarando a direção oposta. O coração dele acelerou. Correndo até ela, ele conseguiu puxá-la para levantá-la, mas o pânico era uma força invisível que os paralisava. Vamos sair, gritou Daniel, o desespero tingindo seu tom. A entrada estava bloqueada por um pedaço de parede que desabou, e a fumaça estava se tornando cada vez mais densa. Uma ideia cruel cruzou sua mente. E se alguém tivesse feito isso tudo de propósito? Carlos. A palavra saiu quase como um sussurro. Daniel virou-se em direção ao ex-gerente. Mas a visão dele havia sumido na confusão. O espaço ao redor deles parecia estar se achatando, como se a empresa, toda aquela cultura, tudo o que ele queria reconstruir, estivesse rapidamente desmoronando ao seu redor. Então, tudo ganhou um novo sentido quando ele ouviu uma risada baixa, fria, vinda da escuridão. Vocês acham que são os únicos que podem brincar de heróis? A voz de Carlos cortou o ar, mas algo nela estava diferente. Havia um subtexto, uma insinuação de que ele sabia mais do que deixara transparecer. Daniel pôde ver Carlos agora, saindo das sombras. Um semblante familiar, porém distorcido. Havia algo mais, um brilho nos olhos dele que Daniel não conseguia identificar. Era como se ele estivesse em um filme com o vilão revelando seu plano maligno no clímax da história. Eu sempre soube que você não era o que pensava ser, Daniel, Carlos disse com um sorriso arrogante. O verdadeiro legado da sua família não são apenas os negócios ou as mentiras que esconde. É o poder, o controle. E você, meu amigo, está prestes a descobrir o que realmente herdou. Como assim? O que você sabe? A voz de Daniel tremeu, entre a certeza de que as palavras dele carregavam um peso que ele ainda não compreendia. Carlos começou a andar lentamente na direção dele, a fumaça os envolvendo. Seu avô fez inimigos poderosos, sim, mas também fez aliados. Esperava que você estivesse preparado para isso. Engraçado. Aqui está você tentando mudar as coisas, mas não sabe que a verdadeira mudança só vem quando você abraça a escuridão. Uma pausa. E sobre sua mãe. Ele jogou um pequeno dispositivo no chão. O barulho de uma gravação, jorrando informação, trovejou pela sala, com um eco que poderia estourar tímpanos. Era uma gravação. Uma conversa clandestina entre Carlos e alguém que Daniel não podia identificar. A família Rodrigues nunca perderá o controle. Daniel vai se tornar uma marionete, e todos nós saberemos quem realmente manda. A gravação disse. Daniel sentiu o coração falhar. A voz que ecoava era de sua mãe. Não, você está mentindo. Ele disparou, a incredulidade tomando conta dele. Mas havia um nó na garganta, algo que lhe dizia que a verdade poderia ser ainda mais devastadora. Veja, Daniel. Carlos continuou, sem se importar. Sua mãe não fugiu de você. Ela escapou, porque o jogo era mais perigoso do que ela podia suportar. E você, meu amigo, está prestes a entrar nas mesmas teias de corrupção, assim como seu avô. O olhar de Carlos era como um espelho distorcido. Algo dentro de Daniel se quebrou. A ideia de que tudo em que ele havia acreditado podia ser uma manipulação, uma armadilha. Não posso ser só um peão nesse jogo, ele gritou, mas o eco de sua voz se perdeu na fumaça. De repente, a sala girou. Um último relâmpago de luz expôs um rosto no meio da multidão apressada. Sua mãe, Mariana, emergiu como um espírito perdido. Seu olhar estava tingido de tristeza e determinação. Daniel, não acredite nele. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar. Mas Carlos se virou, o desprezo mais forte que um soco no rosto. Veja, o jogo começa agora. E a roda do poder não para por nada. Não pela sua moral, Daniel. Você está preso a essa herança. Enquanto o mundo ao redor deles envolvia-se em caos,
A última coisa que Daniel viu, antes de a fumaça o engolir, foi o sorriso vitorioso de Carlos. O que mais ele não sabia? E de repente, a pergunta se tornou uma sombra. Quem realmente controlava o jogo? Daniel estava paralisado. As palavras de Carlos ecoavam na sua mente, como um eco distante que se transformava em gritos. A fumaça começava a arder em seus olhos, mas o terror era muito maior do que a dor. Ele tinha que agir, ao focar novamente em Ana, que ainda estava aturdida no chão. Um grito a cortou. Daniel, olhe! Ele virou a cabeça e viu a figura de Mariana, sua mãe, avançando contra a maré de pânico ao seu redor. O olhar dela era uma mistura de determinação e angústia. Daniel, você precisa saber a verdade. Agora não é hora de fugir. A voz dela cortou o caos como uma lâmina. Daniel reconheceu, mas a confusão ainda o dominava. O que você sabe sobre isso? Ele gritou, tentando vencer o ruído. E Daniel sentiu um nó na garganta, dúvidas surgindo como demónios na escuridão. A sala estava cheia de confusão, mas algo nela parecia verdadeiro. Uma verdade que quase queimava. Ganhar dinheiro a qualquer custo. A corrupção nunca parou. Ela prosseguiu, os olhos fixos nos dele. É por isso que fugi. Eu precisava escapar das linhas que nos conectavam a um legado manchado. O legado não é só de riqueza, mas de poder e traição. O peso de cada palavra a atingiu com força. Daniel começou a se mover em direção a ela, mas Carlos riu, escarnecendo. E agora, nova mamãe? Como o novo CEO vai se livrar do amor de família? Você vai pedir desculpas ao Daniel por todas as mentiras que ele vai descobrir? Antes que pudesse parar para pensar no que estava ouvindo, uma nova explosão soou, sacudindo os pilares da empresa. As paredes tremeram e um grito ecoou por toda a sala. Daniel não sabia se era o eco da verdade ou o barulho do colapso. Não podemos ficar aqui, ele gritou para Ana e Mariana. Mas ao olhar para elas, a expressão de Mariana mudou. A preocupação se transformou em algo mais sério, quase como se estivesse guardando um segredo do qual Daniel não tinha ideia. É isso que eles querem, Daniel. Eles não vão parar até que você caia. Uma sombra cortou entre eles, e o pânico virou um frenesi de ação. Carlos estava rindo de novo, como se estivesse vendo o início de um espetáculo. Daniel, o legado é mais forte do que você imagina. É hora de você decidir lado. Daniel sentiu que as paredes estavam se fechando. Desesperado, ele agarrou a mão de Ana. Vamos, precisamos sair. Mas o olhar de Mariana parou seu coração. Espere. Daniel, lembre-se do que eu disse. Você não é só um peão. Você pode fazer a diferença. Como assim? Daniel perguntou, quase sussurrando, quando a realidade começou a se transformar. A fumaça se dissipou, e nos olhos de Mariana, ele viu algo que nunca esperou, um brilho de familiaridade e poder, algo que parecia confrontar todo o seu entendimento. Você não entende, não é? Eu sou mais do que deixei claros. Você herda mais do que um legado financeiro. Os verdadeiros segredos da família estão em você, e eles não podem ser revelados assim, de qualquer jeito, e pela própria sua segurança. Mas, antes que pudesse terminar, um último estrondo passou por toda a sala, e a estrutura em volta deles começou a desmoronar. Então, o mundo à sua volta se apagou em um instante de escuridão. Daniel ficou paralisado, as palavras de sua mãe ecoando. A verdade que ela guardava antes de desaparecer poderia ser a única coisa que poderia salvar todos eles. Mas qual seria o preço a se pagar? E que parte de si mesmo ele teria que perder para descobrir a verdadeira natureza do seu legado? Com tudo indo abaixo, algo começou a se formar em sua mente. A conexão de sua família, o poder, as mentiras. Ele tinha que descobrir o que estava escondido nas sombras da história de sua família. E enquanto a poeira começava a assentar,
Daniel percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Quem realmente puxava as cordas a partir de agora? Daniel estava paralisado. As palavras de sua mãe cortavam o ar como faca. Os segredos da sua família, Daniel, são mais profundos do que você imagina. Ele queria entender, mas seu coração disparava. A fumaça tornava tudo mais denso, mais sufocante. Então, como um tapa na cara, a sala se iluminou novamente com um esplendor quase sobrenatural. As paredes tremeram e, por um momento, tudo parou. Os gritos, o caos, até mesmo a risada de Carlos. E então, de repente, tudo escureceu de novo. Foi como se uma sombra tivesse engolido a sala. Ele sentiu um frio no estômago, um instinto visceral que lhe dizia que algo horrível estava prestes a acontecer. Foi nesse momento que a porta principal se estourou. Uma equipe de homens vestidos de preto, com máscaras de gás e escudos, invadiu o local. Aterra o novo CEO, todos no chão. Uma voz rouca ordenou, dominando o pânico do ambiente. O tremor na voz de Daniel foi maior que a força da explosão. Ele se lançou para o lado, puxando Ana para mais perto. Mas o desespero se espalhava como fogo. Daniel, precisamos ir. Ana implorou. Mas ele estava num estado de choque. Os focos das lanternas iluminavam rostos aterrorizados, e na fúria do momento, algo chocante aconteceu. No meio do tumulto, Daniel fez contato visual com Carlos. O que viu não era o desprezo de antes, mas algo mais, algo profundamente preocupante. E então, Carlos fez algo que ninguém poderia esperar. Ele levantou as mãos, parando a tensão no ar, e disse com uma voz controlada: "Esperem, ele pode ser o que precisamos. Ele é." Daniel não conseguia acreditar. "O que você disse?" A indignação misturou-se à confusão. Tudo se movia em câmera lenta, enquanto as palavras de Carlos pareciam uma bomba prestes a explodir. A real linha de sucessão. Seu avô. Carlos hesitou, mas logo continuou. Seu avô tinha um plano, um legado que você não conhece. Mariana, com lágrimas nos olhos, gritou: "Carlos, você não pode fazer isso. Ele não é parte disso. Não assim." Mas era tarde demais. A equipe de homens se aproximou de Daniel com a rapidez de um relâmpago. "Você, Daniel Rodrigues, precisa vir conosco. Agora." A urgência de suas vozes fazia o coração dele disparar. Carlos olhou para Daniel, e algo em seu olhar parecia sincero. "Você sempre foi o escolhido. O que vem pela frente é seu destino." Os olhares na sala mudaram. A confusão se transformou em um misto de desejo e medo. Daniel acreditava que estava prestes a descobrir toda a verdade, mas a revelação era muito pior do que qualquer pesadelo. Seu avô não era apenas um empresário, Daniel. Ele estava ligado a algo muito mais profundo. Algo que se estendia a pessoas poderosas que cuidam da ordem em nossa sociedade. Ele era parte de uma sociedade secreta. E agora você também é. Uma onda de espanto o atingiu. As peças começaram a se unir em sua mente. "Você está dizendo que sou um membro de uma seita?" Sua voz ecoou com incredulidade. "Sim, mas é mais do que isso. Seu papel é crucial. Eles estão esperando por você. E você terá que escolher: lado da luz ou da escuridão. Siga-nos ou acabe aqui." A decisão pesava como um tijolo. Nesse instante, uma nova explosão tomou conta do ambiente. Luzes piscavam freneticamente e a estrutura ameaçava desabar. Os homens de preto se moviam como sombras, cercando Daniel e Ana. Mariana, agora paralisada, parecia presa entre o passado e um futuro que ela nunca poderia ter previsto. Daniel exclamou: "Mãe, o que você está escondendo? O que é tudo isso?" Ela desviou o olhar, a culpa em seus olhos escapando de sua boca. "Daniel, não posso te dizer agora. O tempo acabou. Você precisa decidir." E ele percebeu que a vida que conhecia estava desmoronando. O que deveria fazer?
Seguir um caminho que talvez levaria à sua própria destruição, ou descobrir o que realmente estava em jogo. O ar estava carregado de tensão, e a verdade se aproximava. Uma questão finalmente surgiu em sua mente. Até onde iria por questões de família e poder? E enquanto Daniel olhava para Carlos, a última risada dele ecoava na sala como um aviso sombrio. A verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer mentira. E em um último grito de desespero, ele se perguntou: quem realmente seria o herdeiro no fim das contas? Daniel estava paralisado. As palavras da sua mãe aninhavam-se em sua mente, pesadas como uma âncora. Os homens de preto o cercavam, e a fumaça densa tornava tudo quase irreconhecível. Ele tentava juntar os pedaços da revelação, mas sua mente estava como um quebra-cabeça confuso. O que era realidade e o que era manipulação? Mas antes que pudesse pensar mais sobre isso, a porta se abriu com força. Um grupo de pessoas entrou apressadamente. Eram policiais, com expressões sérias e armas em punho. Atenção, todos no chão. Uma mulher se destacou entre eles. Daniel Rodrigues, você está sob custódia. O mundo ao seu redor girou. Daniel olhou para Mariana, seus olhos cheios de algo que não conseguia decifrar. A sala estava em caos, com gritos e comandos misturando-se. Como assim custódia? O que está acontecendo? Ele não conseguia entender. O choque o envolveu como uma onda. Silêncio, gritou a mulher, sua voz cortante como uma lâmina. Temos informações sobre a ligação de seu avô com uma organização criminosa. Precisamos da sua colaboração. Não, não pode ser. Você está errada. A negação brotou espontaneamente. Aquela não era a verdade que Daniel queria ouvir. Meu avô não era criminoso. Isso não faz sentido. Mas algo nos olhos da mulher mostrava que ela acreditava que sabia exatamente a verdade. Ela avançou, o olhar fixo no de Daniel. Seu avô estava envolvido em um esquema de corrupção. Não só isso. Ele fez inimigos que agora estão à sua caça. O ar ficou mais pesado. Uma brisa gelada percorreu o corpo de Daniel. Ele olhou para Carlos, que havia assistido tudo com um sorriso de satisfação. Podia ver o prazer nos olhos dele, um brilho que ecoava como um alerta. Você não pode mandar, Carlos. O que está acontecendo? Então, um barulho forte ecoou pela sala e a estrutura ruía sob a pressão do caos. Daniel sentiu a terra tremer sob seus pés. Os homens de preto se moveram em direção a Mariana também. Ela não pode ficar aqui, disse a mulher, olhando para a mãe de Daniel como se estivesse prestes a levá-la. Você não vai levar minha mãe, Daniel gritou, a raiva fervendo em seu sangue. Ela não tem nada a ver com isso. Mariana, agora com um semblante sombrio, balançou a cabeça lentamente. Daniel, você precisa entender que não podemos escapar de nossa herança. A conexão é mais forte do que imaginamos. Mas como você pode? A palavra morreu na sua boca, enquanto uma ideia aterrorizante se formou em sua mente. O que mais ela não estava lhe dizendo? Nesse instante, Daniel sentiu uma onda de raiva explodir dentro dele, como se tudo estivesse desmoronando. Mas antes que pudesse agir, uma explosão secundária estourou em algum lugar próximo, e a sala ficou ainda mais caótica. O teto começou a desabar e o pânico se espalhou. Daniel moveu-se impulsivamente, puxando Ana e sua mãe junto a ele. Vamos sair, agora! Gritou, a adrenalina tomando conta. Mas, em meio aos movimentos erráticos e corredores estreitos, algo atraiu sua atenção. Ele se virou e viu Carlos sendo agarrado pelos policiais. Você não sabe o que está fazendo, Daniel, gritou Carlos, em um tom desesperado. A verdade não é o que parece. Seu avô, ele fez um acordo, um pacto que envolve muito mais do que você pode imaginar. Pacto? A palavra ressoou em sua mente. Daniel parou por um momento. Que tipo de pacto?
Carlos olhou para ele com uma expressão que misturava medo e tristeza. Se você não tomar cuidado, você será o próximo na linha. Eles não vão parar. A organização sempre esteve à espreita. E a herança que você carrega pode ser a sua ruína. Uma revelação súbita caiu como uma bomba. Daniel não sabia se deveria acreditar, mas no olhar dele havia uma verdade inegável. Mas antes que pudesse discutir isso com Carlos, uma luz ofuscante iluminou a sala, e o ambiente ficou silente por um segundo, como se o tempo tivesse parado. E então, uma voz ecoou, imponente, como um trovão. Chegou a hora de revelar a verdade, Daniel. Um homem alto, com um terno escuro, entrou na sala. Seus olhos eram penetrantes, parecendo percorrer a alma de Daniel. Quem é você? Daniel pergunta, com a voz trêmula. Alguém que sabe mais sobre seu passado do que você pensa. Prepare-se, Daniel. O que está por vir mudará tudo. À medida que as palavras ressoavam, Daniel sentiu um frio na espinha. A tensão se intensificou e uma nova camada de mistério envolveu a sala. O que mais estava escondido à sua espera? E qual seria o preço a se pagar por essa verdade? Daniel estava paralisado. As palavras do homem que acabou de entrar pareciam reverberar pelas paredes. Quem é você? A pergunta escapou de seus lábios, misturando indignação e medo. O cara se aproximou, os olhos como lâmpadas na escuridão, revelando algo mais profundo, mas também mais ameaçador. Você não precisa saber meu nome, Daniel. O que importa é que você tem um destino a cumprir. O homem gesticulou antes de prosseguir. O legado da sua família não é apenas um fardo, é uma ferramenta, uma arma, se você souber como usá-la. Daniel sentiu um nó se formar na garganta. Que legado? O que você quer dizer com isso? O coração batia rápido, a tensão no ar quase insuportável. Olhou para sua mãe, buscando alguma resposta em seus olhos, mas ela parecia tão erguida quanto ele. A mulher da polícia interrompeu, sua voz firme e decidida. Precisamos agir agora. A segurança de todos aqui depende disso. Ela se virou para os homens de preto. Levante as mãos. Precisamos manter a situação sob controle. Os homens de preto pararam, mas a confusão reinava. Daniel sentiu os olhos de Carlos fixos nele. Algo mudou na expressão de Carlos. Em vez do sorridente manipulador que estava acostumado a ver, havia medo agora. Você não entende. Daniel, eles vêm. Você não sabe com quem está lidando. Antes que alguém pudesse responder, a porta principal foi arrombada de forma explosiva. O caos se instaurou com a entrada de mais policiais, todos vestidos de forma tática, prontos para a ação. Todo mundo no chão, alguém gritou. Daniel olhou para sua mãe e a viu paralisar, seus olhos arregalados. Mariana, o que está acontecendo? Ele estava prestes a perguntar, mas ela estava em choque, um misto de medo e uma história não contada pairando entre eles. Então o homem de terno escuro se virou e começou a caminhar em direção à saída, como se estivesse orquestrando tudo. Você tem uma escolha, Daniel. Seguir os passos da sua família ou se libertar. Os policiais, que até então pareciam estar do lado dele, começaram a se mover em direção do homem misterioso. Não! Daniel gritou. Ele não sabia o que fazer. A situação estava fora de controle e a única coisa que ele conseguia sentir era a urgência crescendo como uma tempestade no seu peito. Espere, o que mais você está escondendo? O homem parou e virou-se lentamente. A verdade, Daniel, pode ser letal. Você pode não querer saber, mas está prestes a descobrir. Aqueles que se aproximam do poder não têm nada além de obrigações. O olhar dele era implacável. Naquele momento, enquanto a fumaça começava a se dissipar, a verdade explodiu em sua mente. Ele se lembrou de um detalhe perdido, uma conversa que teve com seu avô quando ainda era uma criança. Você não pode deixar que o poder o consuma, Daniel. As palavras ecoavam. Uma revelação chocante fez seu coração parar. O poder que ele herdava
estava manchado de traições, de um pacto que ninguém havia mencionado. E aquela maldição poderia acabar com todos. O que seu avô realmente havia feito? Uma sombra passou pela sala, e com isso, o mundo de Daniel começou a desmoronar enquanto o corpo de Carlos caía no chão, surpreendendo a todos. Não, não, não! Daniel gritou em um misto de choque e desespero enquanto a desgraça se desenrolava diante de seus olhos. Ele sempre acreditou que Carlos fosse seu inimigo. Agora parecia que havia algo muito mais profundo em seus conflitos. O que Carlos realmente sabia? Seu avô tinha um lado obscuro, e agora a confusão se intensificava. Mariana olhou para Daniel, os olhos cheios de lágrimas. Daniel, você precisa entender que a batalha não é apenas externa, é dentro de você. Você é a chave para tudo isso. Mas será que você é forte o suficiente para abrir a porta? As palavras dela reboavam em sua mente enquanto o caos tomava conta. O tempo parecia parar. O homem de terno começou a avançar em direção a Daniel. A escolha é sua, ele sussurrou. Mas lembre-se, a verdade pode doer mais que qualquer mentira. Daniel ficou ali, perdido, entre a verdade e a dúvida, enquanto a vida e a morte se misturavam ao seu redor. Quem realmente controlava seu destino? O que mais estava por vir? Daniel estava paralisado. As palavras do homem de terno escuro ainda ecoavam em sua mente, pesadas como tijolos. Você tem um destino a cumprir. O clima havia mudado e a tensão na sala aumentava a cada segundo. Ele sentia o calor do medo em seus olhos, mas não podia deixar isso o dominar. O que ele poderia fazer? As vozes ao redor começaram a se misturar em uma cacofonia, dançando em um frenesi de gritos e comandos. A mulher policial avançou, sua expressão determinada e feroz. Todos precisam sair agora. Mas Daniel ainda estava ali, preso entre a inevitabilidade daquela nova realidade e o que realmente significava. E de repente, sem aviso, algo começou a mudar. Um barulho alto, seguido de um clarão ofuscante. A sala tremeu e a estrutura começou a ruir. Daniel se virou rapidamente e viu um grupo de homens chegarem, vestidos com trajes formais, mas com um brilho sombrio nos olhos, erguendo armas. Vocês não deveriam estar aqui, gritou o líder, um homem com um olhar gelado e decidido. Não, o que vocês querem? A voz de Mariana tremia enquanto ela se movia entre Daniel e essa nova ameaça. O ar estava carregado de tensão, e por um instante, Daniel sentiu que tudo havia se tornado um pesadelo. O grupo avançou e Daniel percebeu que Carlos estava sendo empurrado para frente, um olhar de desespero em seu rosto. Daniel, você não sabe quem são eles. Eles estão atrás do que herdou. A revelação soou como um tiro. O que Carlos sabia que ele não sabia. Quem são vocês? Daniel gritou. Ele queria saber, precisava saber. Mas antes que pudesse receber uma resposta, a situação se intensificou. Um dos homens no grupo lançou uma granada de fumaça no chão. O ar encheu-se de uma névoa espessa e Daniel prendeu a respiração. O pânico tomou conta da sala, enquanto as pessoas começaram a correr, tossindo e tentando se afastar do turbilhão. Mas no meio do caos, algo notável aconteceu. O homem de terno escuro ergueu uma mão e a fumaça começou a se dissipar como se tivesse vida própria. Daniel ficou horrorizado. O que esse homem era? Por que tinha esse poder? A tensão esquentava. Havia mais segredos ali, coisas que ele não conseguia entender. E foi nesse momento que um grito agudo cortou o ar. Daniel! A voz era de Ana. Ele a viu no chão, olhando assustado para o grupo. Mas havia algo mais, martelando na mente dele. Voltem! Gritou a mulher policial. Mas os intrusos não prestavam atenção. Daniel notou um brilho em suas mãos. Algo reluzente.
Agora ele os encarava fixamente. Daniel, não se aproxime, Mariana gritou. Mas era tarde demais. Um dos homens lançou um objeto para o chão. Uma pequena caixa se abriu, revelando imagens digitais estonteantes. E ali, no meio da confusão, uma fotografia chamou a atenção de Daniel. Era uma família, e naquela imagem ele reconheceu um rosto familiar. Era ele, mas não só isso. Ao seu lado estava um garoto com um olhar que tão familiar, e logo ele entendeu. Aquele era ele, mas com anos de diferença. O que significava isso? Você não consegue ver. A voz do homem de terno ressoou. Você é parte disso, Daniel. A herança vai além do dinheiro. Você é a peça-chave em um jogo muito maior. Seu avô fez um acordo que você não sabe, Carlos adicionou, sua voz estrondosa com uma mistura de medo e raiva. O nó na garganta de Daniel se apertou com força. Ele era uma marionete em um conflito cuja gravidade mal compreendia. Ao mesmo tempo, seus olhos estavam fixos na fotografia que agora pulsava como um relâmpago dentro dele. Havia uma linha do tempo, um futuro que nunca imaginou, e a imagem mostrava muito além do que havia presenciado. Não, você não pode fazer isso comigo. Daniel gritou, mas a verdade parecia pega em seu peito. Como ele poderia existir em um mundo onde tudo era manipulado por segredos e mentiras? Naquela fração de segundo, uma nova explosão de luz e som atingiu a sala. A realidade se desfez em um estilhaçar de memórias e verdades. A fumaça tomou conta, e com ela, tudo começou a escorregar da mente de Daniel. Ele não estava pronto para isso. O grupo avançou, e no meio da confusão, ele virou a cabeça, buscando respostas no rosto de sua mãe. Mas o que viu foi uma expressão de desespero e resolução. Daniel, se você quiser viver, precisa fazer uma escolha agora. Se não, todos nós perderemos, incluindo você. Daniel sentiu uma gelada correnteza de pavor. O que mais ele estava prestes a perder? E o que realmente estava em jogo? O tempo estava acabando, e seu futuro dependia de uma decisão que ele ainda não entendia. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, a pergunta permanecia viva em sua mente, ecoando como um trovão. Quem realmente era ele? Daniel estava em choque. O som do alerta ecoava pela sala enquanto as paredes tremiam. As palavras de sua mãe o atormentavam. Você precisa fazer uma escolha, Daniel. A tensão no ar era palpável, e a cada instante o caos parecia se intensificar. Magda, volte! Um dos policiais gritou, enquanto a fumaça se dissipava lentamente. A figura do homem de terno escuro se destacava, ominosa como um fantasma na tormenta. Daniel sentiu um nó na garganta se apertar. O que mais estava escondido? Ele olhou para Carlos, seu antagonista, agora deitado no chão, a frieza se espalhando pelo corpo dele. As vozes na sala aumentavam em urgência, mães chorando, filhos gritando por segurança. E Daniel se viu paralisado. O que você quer de mim? Ele finalmente conseguiu perguntar, sua voz quase abafada pela fumaça, ainda densa. Você realmente quer saber? O que você herdou é mais perigoso do que imagina. O homem de terno respondeu, seu tom ritmado e ameaçador. O legado não é apenas sobre seus avós. Você é parte de um jogo que não pode controlar. Então, uma luz, uma moça, Ana, havia se libertado da confusão. Daniel, precisamos ir, agora. O pânico em sua voz cortou através da confusão. E ele se lembrou. A escolha, a herança que pesava nas costas dele. Você está certo ou não sei, mas não vou deixar que isso controle minha vida. Ele gritou de volta, sentindo uma onda de coragem crescendo dentro dele. O que havia aprendido naqueles meses era mais do que sobre o passado, era sobre o que ele faria a seguir. Aloha, irmãos. Ele precisaria unir forças, e a sua família sempre fora parte disso. Seja lá qual for o legado, não vou permitir que destrua minha identidade.
Daniel gritou, tomando uma postura firme. Ali, entre promessas não cumpridas e verdades não reveladas, ele decidiu lutar. Com um movimento rápido, ele puxou Ana para si e começou a correr em direção à saída. A adrenalina pulsava em suas veias. O homem de terno o seguiu, mas um dos policiais se interpôs. Pare, você não pode sair. A situação tornava-se insustentável. Daniel respirou fundo. Buscando força no olhar de sua mãe, ela balançou a cabeça, e a solidariedade entre eles lavou a confusão que havia tomado conta. Siga, Daniel, confronte a verdade. E foi isso que Daniel fez. Ele virou-se e confrontou o homem. Basta. Estou cansado de ser manipulado. Vou descobrir a verdade de uma vez por todas. Uma risada baixa ecoou na sala. Mas Daniel percebeu. Havia um pequeno grupo de aliados ao lado dele. Ana, Mariana e Carlos, todos prontos para a batalha que se aproximava. E assim, juntos, eles enfrentaram o caos, sabendo que a luta seria intensa. Mas unidos pelo sangue e pela dor, eles poderiam finalmente desvendar os mistérios que cercavam suas vidas. Enquanto a poeira começava a assentar, Daniel percebeu murmúrios ao redor. Vozes de apoio surgiam. Vamos, Daniel. Essa é a sua chance. Um novo sopro de esperança. E antes que pudesse perceber, a luz foi completamente ofuscada pelo desejo de mudança e pela necessidade de verdade. E após aquela noite caótica, quando tudo parecia perdido, Daniel finalmente sentiu que uma nova era estava prestes a começar. Respirou fundo, um ar repleto de possibilidades e ergueu a cabeça. Estava pronto para lutar pelo que era certo. E o seu destino? A batalha estava longe de acabar. A verdade era uma faca afiada, e ele estava determinado a cortá-la. Antes de terminar, tenho um pedido urgente para vocês. Precisam se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Histórias que prometem ser ainda mais intensas. Esmaguem o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo a chegar a mais pessoas. Quero saber o que vocês acharam deste desfecho. Então inundem a seção de comentários com suas reações e teorias. E por último, não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer essa história. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Vamos continuar essa jornada juntos.